Attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes e vou dar início ao webinar sobre o CIPCAD. Neste pequeno exemplo nós vamos criar então, vai-se basear neste edifício, que é o edifício top, que é uma das obras exemplo que está no programa. O que iremos fazer será uma simulação de um exemplo prático através da introdução de dados, com cálculo de esforços, dimensionamento, análise de resultados e obtenção de peças escritas e desenhadas. De início, eu vou fechar a visualização 3D do tal edifício então que vamos trabalhar e vou abrir uma obra já pré-criada. Bom, de início, quando nós criamos uma obra, a primeira coisa que aparece no programa será a questão dos dados de obra. Nos dados de obra, toda esta informação pode ser alterada logo de início, na criação da obra, e convém que assim seja, porque ou pode ser também alterado imediatamente antes do cálculo. Claro que convém que seja logo quando criam a obra, porque de qualquer forma pode haver algum esquecimento e então estão a calcular a obra com os dados errados. Dentro dos dados de obra, efetivamente, nós podemos alterar as normas. Por defeito, o programa trabalha com estas, ou seja, REBAP para o botão armado, Eurocódigo 3 e 4 para o aço, Eurocódigo 5 madeiras, etc. Mas clicando aqui na opção normas, podemos então fazer essas alterações, ou seja, no caso do botão, dentro de CIPCAD já existem muitas normas, para além de Portugal, Espanha, etc. A CIP já trabalha com normas de vários países. Caso estivessem a criar uma obra ou calcular uma obra para outro país, seria escolher aqui qualquer outra norma. Todas as opções de aço, de botão, vai ser alterada então consoante essas normas. A alteração da própria classe de botão será aqui, ou seja, clicando nesta pequena seta podem fazer uma alteração. Dados do terreno é dado aqui em dados de fundação, onde podemos colocar então as extensões admissíveis de terreno para as combinações fundamentais, para as combinações sísmicas e acidentais. O tipo de aço que vamos trabalhar, ou que queremos considerar para esta obra. Consideração das ações horizontais, ou seja, neste caso de vento, se quisermos considerar o vento, colocamos ali o visto e aqui podemos escolher então se vamos calcular segundo o RSA ou segundo o Eurocódigo para Portugal. Da mesma forma como para as normas, aqui também temos então já as ações de vento para vários países. E a mesma situação será para a ação sísmica. Ou seja, clicando aqui em ação sísmica, também podemos calcular pelo RSA, que é o que está aqui por defeito no programa. Ou então, efetivamente, fazer uma alteração para a NPN 1998 do Eurocódigo. A partir disto, no próprio programa também podemos criar as ações adicionais, ou seja, criar mais ações adicionais, como por exemplo várias categorias de utilização que vamos ter no edifício, ou seja, nós quando criamos as plantas grupos, que iremos ver já de seguida, podemos colocar então as cargas que estão associadas a esses grupos. E neste caso os valores de sobrecarga. Mas para a sobrecarga podemos então atribuir uma utilização dessa sobrecarga, ou seja, acaba por ser as categorias de utilização que determinado piso vai ter. Isso pode ser criado muito facilmente no botão editar e fazendo mais, acrescentando quantas categorias de utilização tiverem no edifício. Relativamente às plantas grupos, dentro do programa, então, e das primeiras coisas que se faz no programa é a criação das várias plantas, aqui novas plantas. Nesta obra já estão criadas as plantas, nós podemos editar para mostrar, ou seja, nós vamos dizendo no programa quantas plantas são necessárias para criar este edifício. Neste edifício, então, neste exemplo, estão algumas plantas agrupadas, ou seja, tanto o piso 1 como o piso 2, 3 e 4 são exatamente iguais. Optou-se então por se agrupar o piso 2, 3 e 4. Isto facilita a introdução de dados, porque quando estivermos a definir então o piso 2, estamos a definir o piso 3 e o piso 4 ao mesmo tempo. O mesmo acontece nos resultados, ou seja, quando estivermos num separador de resultados e estivermos a fazer então a alteração às armaduras das peças e nos próprios desenhos, como estes pisos estão agrupados, vão ser armados pelo mais favorável e então poupa-se tempo no arranjo da armadura, bem como na introdução da estrutura, mas também fica tudo desenhado numa folha apenas, ou seja,
é menos confusão, digamos assim. Tem vantagens e nós iremos ver a seguir o que é que poderemos então trabalhar com o agrupamento. Após a criação dos grupos, ou neste caso grupos ou plantas, podemos então ir buscar plantas de arquitetura, neste caso fecheiros DXF ou da WG, e a partir daí atribuí-los às várias plantas. Com este comando aqui podem então, deste lado são os grupos que criamos no programa, deste lado são as arquiteturas então que podem importar, clicando ali no mais. Estes símbolos depois são sempre muito semelhantes, seguem sempre a mesma visualização. E neste caso será apenas fazer uma correspondência, ou seja, à medida que vão clicando aqui, vão colocando um visto na arquitetura que querem ver em determinado piso do programa. Ok? Pronto. A partir daqui, nós estamos no separador de entrada de pilares, o que, neste caso, faremos a introdução dos pilares. Nesta arquitetura foram desenhados os pilares. Se pretenderem, podem não o fazer. É uma opção. Mas pronto. Como foram desenhados os pilares, já temos aqui uma referência para as capturas dos mesmos e então vamos introduzir aqui então uma série de pilares. Vindo aqui ao comando novo pilar, nós podemos então identificar qual é que é o grupo inicial do pilar, qual é que é o grupo final do pilar. Permitindo aqui podemos alterar o seu início e fim, ou seja, vamos colocar os pilares todos desde a fundação até à cobertura da caixa de escadas, que é o último grupo. Esta aqui é a medida do pilar em X, esta é a medida do pilar em Y, ou seja, vou colocar um pilar quadrado 30 por 30 e aceito. A partir daqui, o que nós podemos fazer para nos auxiliar então a introdução é que o programa permite fazer as capturas à arquitetura, tipo o snap dos programas CAD. Neste caso, clicando no F3 ou então neste ícone que está aqui, surge-nos esta janela em que podemos capturar centros, extremos, pontos de intersecção, mais próximo. E neste caso vou capturar interseção de linhas. Perdão. E faço aceitar. O que quer dizer que, partindo de agora, o programa vai-me identificar as capturas das linhas. Ou seja, eu para introduzir este pilar não vou introduzir cota nenhuma, porque vou fazer uma captura à arquitetura. Basta passar o cursor no ponto de captura que eu pretendo. E neste caso, se ainda assim tiver o cursor um pouco para cima, eu vou introduzir o pilar com a captura neste canto, mas o pilar ajustado para cima. Ou seja, ao clicar aqui, eu tenho então o pilar introduzido, ajustado para este lado, e temos aqui este círculo negro. Ou seja, este é o ponto fixo do pilar. O ponto fixo vai ficar sempre onde eu capturar. Reparem, se eu capturar este canto, mas não colocar o cursor para cima, colocar o cursor aqui, o programa vai-me colocar o pilar aqui e o ponto fixo, então, no ponto onde eu capturei. Claro que isto é tudo uma questão também de prática, porque, enfim, se tivermos a introduzir os restos pilares à medida que vamos capturando, o que podemos fazer depois é o ajuste destes próprios pilares, ou seja, com este comando que está aqui, ajustar o pilar, eu não vou aplicar deslocamento, mas a partir de agora o pilar vai rodar consoante aquele ponto de captura. Neste caso, eu quero o pilar ajustado para este lado aqui, então vou colocar o meu cursor neste canto. E o pilar fica então ajustado. O mesmo acontecerá neste e o mesmo acontecerá neste. Sendo assim, eu tenho o pilar colocado na posição que eu quero e com o ponto fixo aqui. Ou seja, o ponto fixo é importante, bastante importante, até para depois do cálculo. Por exemplo, eu vou ter aqui uma porta e eu não vou querer, se necessário, depois do cálculo, se eu tiver que aumentar este pilar em X, na coordenada X, por exemplo, eu não vou querer que esta face, ou que este pilar me vá crescer para a porta. O que acontece é que, se eu tiver o ponto fixo neste canto, ou nesta face, ou neste canto, e eu aumentar o pilar em X, esta face não se desloca. Por exemplo, se eu tiver o ponto fixo, e a posição do próprio ponto fixo nós podemos alterar. Com este comando que está aqui, se nós tivéssemos o ponto fixo nesta face, se eu aumentasse este pilar meio metro em X, então o programa, o pilar iria aumentar 25 cm para aqui, 25 cm para ali. Ou seja, em situações de pilares junto a janelas, junto a portas ou até extremidades de paredes, convém então que o ponto fixo esteja
numa das faces em que nós não vamos querer que o pilar se desloque se eu tiver efetivamente que o aumentar depois do cálculo. Pronto, a partir daqui, mesmo se eu já tiver um pilar em que eu sei que vai ter uma dimensão diferente, ou seja, eu posso fazer uma introdução normal, ok? Como tínhamos feito nestes pilares daqui e nestes daqui, mas eu vejo que este pilar é menor do que o que está desenhado na arquitetura. Isso não tem problema porque, reparem, nós mantemos o ponto fixo ali. Eu vou dizer então que este pilar em X é 40 cm, ou seja, em vez de 30 cm. Como o programa não me permite, entre aspas, barrigas nos pilares, ou seja, pilares mais largos em cima do que em baixo, eu vou aumentar este pilar e seria neste caso, ele seria 40 cm de altura em todos os grupos. Então vou por aqui 0,40, faço Enter, o programa repete esta cota por aqui pelos grupos todos, pelos pisos todos, faço aceitar e então o pilar cresceu a totalidade para ali. Como podem ver, o ponto fixo não permite então que esta face se desloque. No caso de introdução de pilares, então é muito simples. Caso tenham desenhado, caso não tenham desenhado, basta até fazer a captura, fazer a introdução. Se eles ficarem um pouco desajustados, não tem problema, porque nós a qualquer altura, então, com o comando que vimos há um bocadinho, o ajustar, podemos então ajustar os pilares para a localização que pretendemos e a partir daí fazer então a edição do seu da sua volumetria correta. Relativamente à colocação de muros e vigas, vamos ver então a seguir. Reparem que nesta situação nós mantemos a entrada de pilares, ou seja, a colocação de pilares e paredes é tudo feito em entrada de pilares. Tudo que seja a introdução de vigas, muros, lajes é feito então em entrada de vigas. Vou passar então para o separador de entrada de vigas. No separador de entrada de vigas, aqui no canto inferior direito, nós podemos visualizar em que piso é que nos encontramos. Os menus aqui em cima alteram-se todos, os próprios ícones de atalho rápido alteram-se todos, enfim, os elementos de introdução são diferentes. Nós aqui já podemos subir e podemos descer do grupo, ou seja, posso ir para a fundação, posso ir para o piso 0, para o piso 1, para o piso 2 e como podem ver a arquitetura está sempre a alterar por causa daquela relação que fizemos anteriormente sobre qual era a arquitetura que nós queríamos ver em determinado piso. No caso da introdução dos muros, nós vamos ter uns muros que vão circundar esta garagem. Então vou aqui a vigas, muros, introduzir muro, vamos fazer a introdução do muro novo, muro de betão armado, muro de 30, neste exemplo. No caso de impulso de terreno, se tivéssemos, podíamos defini-lo aqui, em que editávamos o impulso de terreno, e neste caso já estão dois impulsos de terreno, se eu quisesse criar um impulso novo seria clicar aqui no mais e dava as características do impulso. Ou seja, vamos ter aqui um impulso até à cota 0, ou seja, da cave, temos um piso enterrado da cota menos 3 até à cota 0, ou seja, vamos ter 3 metros de impulso de terreno e fazemos aceitar. E depois só temos que dizer de que lado é que estão os impulsos do terreno. Se eu vou introduzir o muro daqui para ali, eu tenho então os meus impulsos à esquerda. De qualquer forma, se enganarem, virem que o impulso do terreno está ao contrário, basta editar o muro e clicar nesta setinha aqui, que ele inverte o impulso do terreno. E faço aceitar. Ou seja, neste caso eu vou ligar o ortogonal. Eu não tenho aqui nenhum pilar para me tomar como de referência, porque a partir de agora o programa captura o pilar. Podem ver, captura o pilar, mas aqui eu não tenho nenhum pilar. Então, liguei o ortogonal e vou levar o muro na totalidade e até ultrapassa para a arquitetura. Aqui também não tem nem referência de pilar, nem referência de pilar, logo então eu vou capturar este muro num ponto qualquer e irei colocar o muro desta ponta até lá ao fundo. No entanto, este muro tem uma pequena diferença, a sapata não é centrada. Então, clicando no botão direito do rato, nós podemos editar a fundação. Coloco então só com sola à direita, que este lado continua a ser o lado direito do muro, porque eu vou introduzir o muro de baixo para cima. Aceito, aceito. Vou pegar aqui num ponto qualquer, não interessa, depois vamos fazer um ajuste e levo então o meu muro até lá acima. Botão direito do rato, edito. Agora estamos a editar o muro M3, o terceiro muro. Vou colocar então com sola de ambos os lados
O impulso, como eu vou colocar o muro daqui para ali, o impulso é à direita, isto é o lado direito do muro, faço aceitar e vou desde o P30 até ao fundo. Os muros estão introduzidos, estes pedaços aqui estão a mais, vamos apagá-los. Vamos aqui ao botão apagar, clico aqui neste botãozinho, apago o tramo de muro, apaga este tramo de muro, apaga este tramo de muro e agora posso ajustar esta face de muro aqui à linha da arquitetura. Eu vou apagar a visualização das cargas para poderem ver. Esta é a minha linha da extremidade da garagem. Então eu vou ajustar este muro. Clico no botão ajustar, volto a clicar no F3. Neste caso vou ajustar ao mais próximo, faço aceitar. E ao capturar esta linha, basta dar-me um clique e o muro vai ser ajustado para a arquitetura. E a partir de agora clico no F3 para desligar as capturas do muro. Neste piso estará tudo introduzido. Subimos de piso, temos aqui então a terminação dos muros. E agora podia introduzir viga. Ou seja, ao introduzir viga, posso selecionar qual é o tipo de viga que eu pretendo. Neste caso vai ser uma viga alta. Vou colocar uma viga de 0,30 por 0,40. Basta-me clicar então nas dimensões da viga para que possa alterar então as suas dimensões. Passo a aceitar. Vou colocar então esta viga. Posso colocar assim. E eu estou a prolongar esta viga porque o eixo deste pilar é aqui. Este pilar é maior do que estes. Logo, se eu prolongar, eu tenho sempre a viga alinhada com estes pilares que vêm daqui de cima. E a mesma coisa aqui. Estão a ver? Se eu não prolongar a viga com a ortogonal ligada, a tendência que o programa tem é ir ligar a viga ao eixo do pilar, então a viga fica um bocadinho deslocada. Neste caso eu posso prolongar um bocadinho. E agora tenho um contorno definido e posso apagar estes excedentes. A colocação daqui de uma viga. Também posso colocar uma viga no elevador, ou seja, se uma viga é um bocadinho menor, com uma altura maior, tenho aqui, capturo as pontas do elevador e agora posso ajustar esta viga, sem fazer ajustar a arquitetura, só fazer um ajuste, que ele vai facear a viga com o elemento. Okay? E a partir daqui já tem esta zona fechada. Teria que também fazer o fecho da zona das escadas, porque ao colocar aqui uma laje, eu não vou querer ter laje onde vou ter as escadas. Não é? Pronto, faço mais, vou colocar aqui uma laje fungiforme aligerada, recuperável da Ferca, faço aceitar. A introdução de uma laje são 2 cliques, ou seja, um clique para introduzir a laje, outro clique para dar orientação dos questões. Neste caso estamos a falar de um quadrado, não é preponderante. Claro que se eu tivesse uma viga assim e ao introduzir a laje eu desse o segundo clique segundo esta viga, os questões vão ficar então paralelos a este elemento. Tá? Não é o que se pretende. E diz questões, pode ser também a orientação das bigotas, das armaduras das lajes maciças. E daqui podemos fazer então a geração dos maciços, porque ela faz a geração dos maciços de forma automática, a largura de influência de cada pilar, e também posso introduzir zonas maciças, neste caso, para os castões não irem diretamente aos muros. Okay? Neste caso, o que está introduzido para já foi só esta laje que está aqui. Pronto. No caso de já termos mais alguns dados introduzidos, reparem, nós temos nesta parte, por exemplo, esta laje introduzida, temos aqui já a laje do piso 1 introduzida. Como tínhamos referido atrás, a laje do piso 1, do piso 2, do piso 3, do piso 4 são exatamente iguais. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso copiar o que está introduzido no piso 1 para os restantes pisos. Reparem, se eu subir de piso para o piso 1, neste caso grupo 2, piso 1, e subir então para o meu piso 2 até 4, são os tais pisos agrupados, eu posso ir a grupos, copiar de outro grupo e copiar o grupo imediatamente abaixo. A partir daqui, o programa copia-me toda a informação do piso 2 do piso 1 para o piso 2, 3 e 4 e de uma forma rápida, como podem ver, eu já tenho uma boa parte do edifício introduzido, ou seja, fiz uma cópia deste piso para estes pisos daqui todos. Relativamente às lajes inclinadas. Neste caso, nós temos uma laje inclinada já atribuída aqui
não temos uma laje inclinada introduzida aqui. Então, o que vamos fazer deste lado será exatamente o mesmo que temos deste lado daqui. Pronto. Sendo assim, eu subo então para o grupo do desvão. Se eu voltar novamente ao 3D, antes de fazermos uma cobertura inclinada, nós temos que identificar no programa quais é que são as vigas comuns. Vigas comuns são vigas que partilham ou que estão atribuídas a dois grupos. Esta viga que está aqui, bem como esta que está aqui atrás, pertence a dois grupos, ou seja, pertence ao grupo da cobertura e pertence ao grupo do desvão. Porque se repararmos esta viga, para todos os efeitos, recebe carga da cobertura inclinada, recebe carga do desvão também. Este plano é desnivelado a totalidade até tocar no plano de baixo. Logo, esta viga que está aqui, bem como esta, tem que ser comum a esses dois planos. E é o mesmo que vamos fazer nestas vigas que estão aqui. Vamos dizer que elas são comuns com o grupo da cobertura, para podermos introduzir então a cobertura inclinada. Ou seja, vigas muros, viga comum, fazer viga comum para mim. Nesta viga, superior cobertura, comum grupo superior, iremos fazer o mesmo para todas as vigas que vão ser comuns com o piso de cima. A nossa cobertura é assim, logo só esta e esta viga que são comuns. Neste caso eu posso subir de piso. Subindo de piso, preciso fazer a introdução do resto dos dados da cobertura. Pronto, muito bem. Eu vou fazer aqui a introdução de uma viga rasa, ou seja, vai assumir automaticamente a estrutura da laje, e posso, então, com a ortogonalidade, para facilitar a introdução de dados, fazer então este contorno. Lado excedente. A partir daqui temos então que introduzir esta viga pinheira e a viga rincão. Ao fazer aqui a introdução de viga, há uma opção no programa, que é o módulo à parte, que é a introdução automática, que nos permite que o programa capture a arquitetura e, de certa forma, ou seja, de uma forma simples, o programa vai colocar estas vigas segundo esta linha de arquitetura. Então, de uma forma rápida, conseguimos introduzir estes elementos. Volto novamente a colocar a viga simples e agora vou colocar uma laje maciça. Dois cliques e introduzimos a laje. A partir daqui temos que criar os desníveis para criar então as lajes inclinadas. Neste caso, grupos de níveis de lajes inclinadas. Já temos aqui alguns planos criados, portanto, são os planos que também foram atribuídos a este lado aqui, e eu vou criar uns novos de forma rápida. 3 pontos de nível, definir em planta, vamos então criar o desnível para esta laje e para esta laje. Ou seja, eu vou dar aqui um ponto na viga pinheira, já estão aqui uns pontos atribuídos, eu não vou copiá-los para já. Vou dar aqui um clique na viga pinheira, o desnível aqui é 0, ou seja, a viga pinheira já está à altura do grupo que nós pretendemos. Vou desligar aqui o ortogonal, vou picar aqui e vou dizer que este nível é menos 1,5. Vou picar aqui e vou dizer que este nível é menos 1,5. Criei um desnível, vou criar um novo outro desnível. Para este lado aqui, posso pôr este ponto, vou picar aqui menos 1,5 e aqui menos 1,5. E por fim, o terceiro desnível é isto. Menos 1,5 e aqui menos 1,5. Pronto, a partir daqui eu tenho que os atribuir, ou seja, o meu primeiro novo plano é para esta laje, o meu novo plano 2 foi para esta laje e o meu novo plano 3 foi, para esta laje. A partir daqui, se eu pusesse uma vista 3D do grupo, já vemos que temos então o plano inclinado. Novo plano 1, novo plano 2, novo plano 3. E é sempre esta forma que se usa para se criar planos inclinados. Por fim, no caso de fundações, de uma forma muito simples, fundação, elementos de fundação, unimos no mais, nova fundação, elementos de um só pilar, isto permite fazer a introdução de uma sapata. Podem ver, este pequenino quadradinho que aparece aqui dentro, ou seja, é a excentricidade que eu quero dar à sapata, assim é de canto, assim é de face, assim é centrado. Podemos também, se for necessário, em qualquer altura, criar um elemento de múltiplos pilares, ou seja, eu apanho dois pilares, confirmo esta seleção e introduzo de uma forma rápida também uma sapata de múltiplos pilares. Para as paredes, a mesma coisa, venho aqui ao centro e coloco as paredes. Eu coloco a sapata para a parede.
A questão das vigas de limpeza e vigas de equilíbrio coloca-se exatamente da mesma forma como as vigas, ou seja, temos a fundação, vigas de equilíbrio e lintejo, fazemos mais. Temos então aqui viga com equilíbrio automático nos extremos, ou seja, o programa automaticamente vai determinar se o programa que vai colocar é um lintel ou uma viga de equilíbrio. Eu aqui não coloquei sapata, mas eu posso colocar a viga de equilíbrio na mesma. Por exemplo, isto é uma sapata excêntrica. Se eu ligar aqui uma destas vigas a uma sapata excêntrica, aparece sempre ali aquele símbolozinho do momento. Quer dizer que o programa vai equilibrar os momentos desta sapata, ou seja, isto para todos os efeitos é uma viga de equilíbrio porque isto é uma sapata excêntrica. Certo? Relativamente ao cálculo, isto depois calculando, depois de ter a estrutura toda introduzida, aqui no calcular obra sem dimensionar a fundação, é calcular a obra sem calcular a fundação, que é o mais prático, ou seja, é o mais aconselhável. Enquanto não tiverem a estrutura perfeitamente, ou seja, quando a estrutura, enquanto a estrutura não estiver toda correta, a nível de coleção de lajes, verificação dos pilares, coleção de vigas, etc., não vale a pena estar-se a calcular as fundações, porque é perder-se tempo. Só quando a estrutura, porque os esforços estão errados, os esforços nos arranjos escolares estão errados. Quando a estrutura estiver já toda correta, ou seja, tudo a verificar, todos os elementos a verificar, então efetivamente aí é que se pode, no separador de resultados, mandar-se mencionar a fundação. Isto no caso estamos a falar de fundações diretas. Bom, eu vou abrir então a obra já calculada para falarmos um pouco sobre os resultados. Após o cálculo surge sempre esta janela, que é um apanhado de todos os avisos e os erros que aconteceram no programa. Ou seja, pilares que não verificam, zonas de lajes em que há reforço por propulsamento, tudo isto nós teremos que ver depois nas próprias plantas. Apesar de podermos a qualquer altura visualizar isto, voltar a visualizar aqui os erros, os elementos que não verificam estarão a vermelho nas plantas. Então, vou passar para o terceiro separador, resultados. Se formos aqui ao separador de desvão, para já, isto é tudo a armadura, isto iremos falar de ver a seguir, eu vou apagar a visualização da armadura. Vou apagar também a visualização das cargas. E vamos aqui, por exemplo, para o piso 2 até ao 4. Se eu pretender visualizar as envolventes de vigas, nós temos aqui este comando, envolventes, em que eu posso ver as envolventes, momentos negativos e positivos, para as combinações, por exemplo, fundamentais. A escala vou baixar um bocadinho, senão fica muito grande, e faço aceitar. A partir daqui, eu clicando num pórtico, o programa mostra-me então a envolvente, ou seja, diagrama a vermelho, diagrama com os maiores momentos negativos, o somatório de todos os diagramas que produziram os maiores momentos negativos, e a roxo, somatório de todos os diagramas que produziram os maiores momentos positivos. Posso também consultar envolventes de transverso, torção, as combinações fundamentais sísmicas, ou então, até por hipótese, ou por uma determinada combinação. Se eu pretender ver os esforços por esta combinação, neste caso, por momento, se eu voltar a clicar então, novamente no pórtico, temos então os esforços. Mas os esforços reais de cálculo, ou seja, os que deram resultado à armadura, que depois iremos editar a seguir, são efetivamente estes e são, obviamente, as envolventes. Pronto. No caso de erros de vigas, todas as vigas que aparecem em vermelho têm algum erro, têm algum aviso. Neste caso, por exemplo, se formos aqui a vigas muros, erros de vigas, e imprimir numa viga, nós podemos ver aqui uma série de erros que esta viga, série de erros ou avisos que esta viga tem, ou seja, limite de flecha tal prazo infinito, não cumpre flecha, tem armadura negativa em mais de uma camada, tem armadura superior fora de tabela, patilha, todos estes avisos estão neste livrozinho aqui, podem consultar este livro e estão todos os erros que estão no programa, e aí podem visualizar o que é que se trata cada um dos avisos ou dos erros. Claro que o programa aqui pede para se aumentar a viga, seja em largura, seja em altura. Esta edição pode ser feita aqui, ou então pode ser feita também a edição de vigas, ou seja, posso editar a viga e mandar a obra calcular novamente, e isto agora é um processo cíclico, será sempre assim, ou seja, vão calculando e vão verificando se as alterações que fizeram deram resultado ou não. E no caso da edição da armadura,
com este comando que temos aqui, editar vigas, eu posso editar esta armadura que está aqui. Ou seja, aqui eu estou a visualizar a armadura de duas vigas. A armadura que está aqui pode ser editada, ou seja, pode ser simplificada. Vou fazer aqui uma simplificação muito rápida. Por exemplo, 3 ferros de 12, temos aqui 2 ferros de 10, 4 ferros de 20, enfim, temos aqui alguma mistura de armadura. Com este comando que está aqui, nós podemos editar a armadura de montagem, por exemplo, fazer aqui uma alteração. Vou pôr aqui 3 ferros de 16, vou colocar aqui 3 ferros de 16, aqui vou colocar 2 ferros de 12, aqui vou colocar 2 ferros de 12, 16, temos ali 2 16, 1 16, eu não vou considerar a dispensa, então vou pôr 3 16, 4 16, 2 12, eu vou colocar aqui 5 16 e vou apagar agora aquilo que eu considero que esteja a mais, que é este varão que está aqui, este varão que está aqui, este varão que está aqui e este varão que está aqui. Antes de mais eu vou também unir estas duas armaduras, ou seja, vou aqui ao comando unir, uno esta armadura com esta armadura. Aceito. E agora, antes sequer de recalcular para saber se está tudo bem, eu também poderia consultar as áreas de aço, ou seja, podia visualizar qual é que era a aço real que estava aqui, qual é que é a área de aço que estava do lado direito, ou mesmo daqui, e recolocando, estando tudo bem, aparece a armadura a verde, ou seja, simplifiquei muito aqui a armadura. Claro que eu posso voltar a visualizar que armadura é que ficou agora deste lado aqui, ou seja, tínhamos 7,4, ficou com 8,29, ali temos 12,32, precisamos de 8. Deste lado aqui temos 11,52 necessária, real temos 12,32. Quer dizer que se eu retirasse aqui a armadura, óbvio que o programa ia dar-me um aviso, dizer que a armadura é insuficiente. Estribos a mesma coisa, ou seja, nós podemos fazer aqui uma alteração aos estribos, temos aí ferro 16 a 16, ferro 16 a 18, posso copiar esta armadura, se eu quiser sempre a armadura com a mesma separação numa viga, ou seja, fiz aqui uma cópia, posso fazer aqui uma união, posso também copiar aqui ferro de 8 a 16, vou passar isto aqui para 15 para termos um espaçamento mais adequado, vou atribuir aos outros lados e vou também unir. E agora recoloco e pronto, e tenho então o pórtico bem mais simplificado. No caso das armaduras no caso das lajes, ou seja, eu olhando aqui para o desvão, há aqui outro separador que é os isovalores. Nos isovalores eu permito-me visualizar as deformadas da laje com outra cor. Esta cor para apresentação, podemos colocar esta, que era a que estava feita no programa, antes desta versão. Podemos também visualizar as isolinhas, ou seja, para deslocamentos, por hipóteses, por combinações, podemos considerar também ou visualizar os esforços da própria laje, transversos, esforços de dimensionamento. Temos aqui toda a informação sempre disponível. Depois, no caso de deslocamentos, isto é um deslocamento instantâneo, e eu posso, de qualquer forma, visualizar a flecha desta laje. Ou seja, se eu for aqui ao comando de flecha entre dois pontos, temos ali a máxima relativa. Se eu picar junto deste pilar e passar uma linha, esta linha amarela, pela zona de maior deformada, o programa dá-me então o valor da flecha, ou seja, aumenta a longo prazo. Temos várias hipóteses, podemos ver a máxima relativa, uma máxima absoluta. Reparem, se eu fizer a máxima relativa desde deste pilar até aquele, ele vai me dar então a deformada daquela inflexão, ou seja, a linha cian está a medir desde a cian até a azul escura. Se eu colocar máxima absoluta, vai ser desde lá atrás, sem contar com a inflexão, e obviamente o valor da flecha é alterado. Isto é um dado importante, convém ser primeiro o dado verificar-se depois do dimensionamento, porque caso a laje não cumpra a nível de deformada ou a nível de consolamento, tudo o resto não cumpre. Não é? Relativamente à armadura, se eu for visualizar a armadura de reforço, por exemplo, longitudinal superior, nós podemos ver que temos aqui uma distribuição da armadura bastante dispara e bastante confusa, porque nós não atribuímos uma armadura base para isto. Ou seja, eu vou fazer agora uma atribuição da armadura base. Vamos ver que temos vários varões 16, 12, 10. Com este comando que está aqui, nós podemos fazer então uma atribuição da armadura base, ferro 12 a 15, por exemplo, em todo o lado, tanto longitudinal como transversal, superior e inferior. Atribuo a todos, ou seja, a todas as lajes, termino todas as lajes deste grupo e vou a lajes maciças fungiformes, igualar armaduras e faço rearmar lajes.
programa vai rearmar esta laje, ou seja, vai distribuir esta armadura de ferro 12 a 15 em toda a laje e vai-me apresentar as zonas onde necessita de um pouco mais de armadura com os reforços. Ou seja, eu encerro esta janela, saio deste comando, e olhando para aqui, como podemos ver, temos então a armadura corrida pela laje, que não se visualiza, não há necessidade, e depois temos as zonas que precisamos um pouco mais de armadura. Estas armaduras também podem ser editadas, ou seja, isto pode ser tudo simplificado. Por exemplo, eu vou mostrar deste lado e do outro lado o oposto. Estamos aqui, ferro 12 a 16, com 2,20 m de comprimento. Eu posso modificar a banda de distribuição e posso pegar neste varão que está aqui e sobrepor todos os outros por este ferro 16 a 15 com 2,20 m de comprimento. E ao picar aqui, nós temos então uma banda que foi criada com 10 varões de ferro 16 com 2,20 m. O mesmo posso fazer, por exemplo, deste lado aqui ou para qualquer outro lado da laje. Então, com este comando, nós podemos muito rapidamente simplificar a armadura de tal forma que, se trabalharem mesmo muito bem a armadura, pode-se perfeitamente imprimir ou gerar os desenhos com a armadura longitudinal e transversal no mesmo desenho. Relativamente ao ponçamento, o programa apresenta-nos a armadura de ponçamento com a quantidade necessária, como podemos ver aqui, estes cantos. Cada círculozinho que nós temos aqui corresponde a um varão, okay? A um varão ao alto. Isto, enfim, não é comum fazermos a distribuição da armadura neste sentido. Normalmente é mais comum fazer-se uma cruzeta. Isto que se tem que fazer depois é contabilizar-se que a área de aço está aqui, que o programa está a mostrar, seja pelo contar o número de varões, ou seja, enfim, pela tabela do TAP, e fazer-se ou incluir-se depois uma cruzeta que tenha em estribos a mesma armadura ou superior à que foi calculada pelo programa. Relativamente aos pilares, nós podemos visualizar envolventes de esforços de pilares, ou seja, se imprimir aqui no pilar P12, podemos visualizar por ação qual o valor axial. Podemos também visualizar os julgamentos que este pilar tem, tanto para as combinações fundamentais como para as combinações sísmicas. Podemos também editar a armadura deste próprio pilar. Aqui demora sempre um bocadinho a entrar para fazer todos os esforços de pilar. Aqui temos os esforços por combinação para cada piso que nós temos aqui. Esta linha que aparece a vermelho é a combinação que provoca maior tensão sobre o pilar, e estes valores que estão aqui são os esforços que estão aqui com as excentricidades adicionais e são os valores reais de cálculo. Foi com estes esforços, então, para determinado piso, que o programa calculou esta armadura. Relativamente o programa vai avisando sempre quais são os pilares que ainda continuam a não verificar. Relativamente às paredes, também podemos vir aqui em envolventes, esforços de pilares e paredes, podemos visualizar os esforços desta parede, temos aqui a discretização da parede em elemento finito, podemos ver os deslocamentos, temos sempre aqui a grelha com os intervalos, os esforços, peso próprio, sobrecarga, utilização 4, axial vertical, momento vertical. Sempre tivermos dúvida de qual é que é a orientação que nós temos aqui, basta clicar aqui no info, o programa dá sempre uma visualização do direcionamento, enfim, transverso, fora. E no caso, por exemplo, das fundações, pronto, elas também já foram dimensionadas. Em fundação, elementos de fundação, nós podemos editar estas fundações que foram criadas. Temos sempre aqui, então, a dimensão e a armadura da sapata. O programa também gera uma vista 3D da própria sapata. Dá para se fazer alterações à própria geometria da sapata, à armadura, e qualquer alteração que nós façamos aqui, podemos a qualquer altura verificar se as nossas alterações estão corretas ou não. E o dimensionamento, o programa volta a dimensionar apenas esta sapata novamente, caso eu já não me tenha lembrado como é que a sapata estava após o cálculo.
Relativamente às listagens. Bom, as listagens é muito simples, clicando aqui nas listagens, o programa tem aqui várias listagens que podem ser consideradas, desde dados de obra, que é mais comum, justificação da ação sísmica, no caso de dados de obra, clicarem aqui, fazerem aceitar, e o programa gera-vos um apanhado de tudo que foi introduzido nesta obra. Okay? E fora das coberturas, o sismo, a norma, as ações de carga, os impulsos do muro, as condições parciais de segurança, as combinações, etc. Os desenhos é logo no ícone a seguir, ou seja, que é na plotter. Pronto. Os desenhos vão criando-se também no mais, clicamos no mais, por exemplo, um desenho de quadro de pilares, dizemos qual é a escala que nós pretendemos, qual é o piso que nós pretendemos, portanto, piso 1 ao segundo, isto no caso de exemplo, vamos aceitar, se queremos mais outro desenho, fazemos mais, por exemplo, planta estrutural, do piso 0 ao piso 1, à escala 100, com as opções que nós queremos ver desenhadas, as referências, as dimensões, o ponto fixo, enfim, tudo pode ser editado, considerado ou não, no próprio botão configurar pode-se alterar qualquer elemento que nós queremos ver listado ou desenhado ou não, isto depois é uma questão de opção mesmo, e ao fazer aceitar e aceitar novamente, o programa gera os desenhos. Que podem ser visualizados, por exemplo, quadro de pilares, e aqui as plantas estruturais e a planta estrutural do grupo 1. Pronto. A nível deste exemplo, temos aqui uma breve introdução ao que o programa faz. E, de momento, perguntaria-vos então se ficaram com alguma questão, se querem colocar alguma questão, que assim poderei-vos tentar responder, pelo menos durante estes 20 minutos. Vou tentar ler aqui alguma questão, então, como colocar. Pronto, eu estou a ver aqui, então, do cliente de Couto, como é que tem o layout da edição de vigas antigo e melhor ao invés do novo layout da versão 2014? Se eu percebi a questão, eu julgo que se deve estar a referir à edição das vigas segundo o Eurocódigo, ou seja, segundo o Eurocódigo a edição das vigas é um pouco diferente da edição das vigas de REVAP. A edição nas vigas de REVAP que nós vimos aqui é pelo REVAP e era o antigo, ou seja, que é o que o programa sempre teve. Entretanto, a edição de vigas, bem como a edição de pilares, quando nós temos a norma Eurocódigo escolhido, aí é que surge então efetivamente essa nova edição de vigas, com todas as vantagens que ela traz. Pode ser de início, pode parecer um pouco mais complicado, mas o controle que tem sobre a edição da armadura, a visualização de esforços, mesmo como também a visualização do relatório do cálculo, com as formulações todas, torna-se efetivamente muito mais poderoso. Introdução das lajes de bigotas, ou seja, como realizou a introdução das lajes de bigotas pré-esforçadas. Bom, neste exemplo, por acaso, eu não fiz a introdução, mas eu posso fazer um exemplo muito simples. Vou aqui abrir, então. Vamos aqui ver. Ok, pode ser este exemplo. Ou seja, vamos aqui. Aliás, vamos a este. Pronto. No caso de uma laje de bigotas, vou apagar aqui uma laje. Por exemplo, nós estamos aqui a fazer a introdução de uma laje e temos ali as lajes de bigotas. Neste exemplo foi considerado por características geométricas, ou seja, ao colocarmos aqui em criar,
O programa vai-me criar uma laje, ou seja, eu calculei uma laje, por exemplo, no programa do fabricante, e o resultante do programa do fabricante eu vou recriar aqui, ou seja, vem com a sua referência, a espessura da camada de compressão, a altura da bobadilha, a largura do nervo, o peso superficial desta laje. E a partir daí ela fica criada no programa, eu faço aceitar e basta-me clicar 2 vezes, ou seja, como fizemos a introdução de uma laje maciça, ou seja, clico na zona onde eu quero colocar a laje e para a orientação das vigotas. Se eu quero que elas sejam paralelas a esta viga, clico nesta viga e faço a introdução. Okay? Claro que há outras opções nas lajes que têm a ver com ou seja, o facto de elas não estarem alinhadas, mas isto, pronto, vocês têm sempre estes comandos em gestão de laje em que podem modificar a banda de distribuição, aliás, não, modificar a ponto de passagem, em que podemos então deslocar as vigotas para elas não estarem alinhadas. Vou tentar então ver mais outra questão. Só um segundo que tem. Bom, outra questão. Boa tarde. No caso da caixa de escadas ser em esquadria, ou seja, não ter ângulos de 90 graus, como se introduzem as escadas? Não sei se estou a perceber a questão. Não sei se a escada, ou seja, a rotação da escada não ser a 90 graus. É assim, o programa só efetivamente coloca rotação da escada de 45 em 45, ou seja, se a orientação, se está a referir que a orientação seja no plano, isso aí dá. Agora, ter uma escada meio oblíqua nela, nisso efetivamente não dá. Ou seja, na colocação da escada, né, quando eu coloco uma escada, se no mais, em que pronto, tinha um tipo de escada, por aqui temos. Nós ao colocarmos uma escada, ela não quer dizer que esteja a ficar obrigatoriamente sempre a 90, 180, ou seja, nós podemos rodar a posição da escada em qualquer outro ponto. Okay? Agora, se a própria escada nela não, for oblíqua, então efetivamente de momento não dá. De momento não dá. Como se realiza a diferenciação nos diferentes tipos de vigas, alta ou embebida? A diferenciação é na própria escolha da viga, ou seja, nós quando fazemos aqui mais, nós temos, isto são vigas embebidas, ou seja, são vigas rasas, assumem a espessura da laje. Aqui já são vigas altas, crescem para baixo da laje, como podem ver por esta linha de referência. E aqui são vigas invertidas, crescem para cima da laje. E se for a introdução de vigotas duplas, introduz o eixo ou as duas? Bom, é assim, aqui para o programa, a vigota dupla, seja simples, seja dupla, pode fazer variar a nível depois de medição, porque a própria laje já foi, para todos os efeitos, no caso de características geométricas, já foi introduzida automaticamente, já foi calculada pelo fabricante. Logo, o que o programa vai fazer aqui é a atribuição ou a distribuição da carga desta laje para as vigas. Claro que, pronto, na própria laje, na laje de vigotas, podem, de certa forma, selecionar aqui dupla. E o programa vai desenhar a vigota dupla. Mas pronto, no caso do cálculo, acabará por ser um pouco indiferente, porque o que interessa aqui mesmo será a distribuição do peso, tanto das cargas da laje como da própria laje para as vigas. Após as retificações que efetuo de pilares, vigas e lajes, não pode voltar a fazer o comando de calcular, porque iria desfazer estas alterações. Como fazer para voltar a ver a listagem de erros? Para ver a listagem de erros novamente é no comando, no separador resultados,
tem aqui este símbolozinho que está aqui, relatório final de cálculo. Ao oprimirem aqui, o programa dá-vos novamente a informação. Claro que no meu caso, aqui nesta obra não está calculada, mas basta clicarem neste, que é o relatório final de cálculo, que o relatório depois de cálculo volta novamente a aparecer. Nas lajes aligeradas de vigotas nos fabricantes, vou ler outra questão. Nas lajes aligeradas de vigotas nos fabricantes permitem abobadilhas cerâmicas e em betão, mas no programa só permite abobadilhas cerâmicas. Como atualizar? Bom, neste caso, e voltamos novamente à mesma situação, se calcularam a laje pelo fabricante, o importante aqui no programa, e que devem fazer sempre, é, quando estão a criar uma laje, no tipo de abobadilha, efetivamente escolher genérica. Porquê? Porque assim o programa vai-vos permitir colocar aqui o peso superficial que deu no programa de fabricante. Isto é que é a parte mais importante, ok? Ou seja, no tipo de abobadilha é a mesma escolha de genérica para se colocar então aqui o peso superficial que deu na laje de fabricante. E a partir daí, pronto, depois juntar ao próprio projeto o relatório de cálculo do programa de fabricante, caso tenham sido calculado assim. O CIP tem um módulo de lajes aligeradas, não tem? Ou melhor usar um programa fabricante? Bom, são duas situações um pouco distintas. O CIP tem, efetivamente, um módulo de cálculo de lajes aligeradas, ou seja, se nós virmos aqui da biblioteca, é o nosso módulo de lajes aligeradas. Claro que o programa que vai fazer, ele vai calcular as vigotas por largura de influência, ou seja, é um cálculo bem mais aproximado. Colocamos a laje e tratamos a laje exatamente da mesma forma como colocamos uma laje por características geométricas, mas a única diferença é que, enfim, o programa vai calcular a laje, a vigota a vigota por largura de influência. No programa de fabricante é um bocadinho diferente. Nós vamos ao programa de fabricante, colocamos o vão, colocamos as cargas e o programa dá-nos a resultante da laje. Aqui é quase uma questão de escolha. Basicamente é quase uma questão de escolha. Devem-se colocar as cargas onde são as paredes exteriores? Sim. Obviamente, ou seja, é muito importante. Por exemplo, se eu vou aqui fazer um pequenino exemplo, eu por acaso não tinha mostrado isso, efetivamente. Se eu tiver aqui paredes exteriores, que tenho, eu tenho aqui um comando, e se eu tiver viga, nós temos aqui um comando de introduzir cargas lineares em vigas, ou seja, em carga linear em viga, nós podemos dizer, bem, eu vou ter ali uma parede que me pesa 10 km por metro, faço acrescentar, o programa detecta-me a viga e ao detectar a viga basta-me clicar em cima da viga e introduzo a carga. Ou seja, sim, é muito importante. Deve-se colocar sempre as cargas das paredes exteriores. Para além das cargas que estão nos grupos, nós podemos dizer que nós criamos nos grupos, okay? De sobrecarga e de revestimento das paredes, estas cargas só são aplicadas nas lajes. Não tendo laje, estas cargas não são aplicadas a lado nenhum. Mas fora isto, que são as cargas de utilização e as permanentes associadas aos revestimentos de laje, convém e muito, efetivamente, considerar o peso das paredes exteriores. Já consigo. Temos outra questão. A flecha entre dois pontos nas lajes maciças, se ultrapassar o máximo regulamentar, o programa avisa ou teremos de dividir o vão entre os dois pontos por 400 e verificar manualmente. A flecha indicada pelo programa já é a longo prazo? É assim. A flecha entre dois pontos nas lajes maciças, se ultrapassar o máximo, vamos falar de 1,5, o programa não avisa. Ou seja, isso sou eu que tenho, com aquele comando de flechas de laje, verificar se a tal flecha passa ou não. Ou seja, se voltarmos. Se voltarmos aqui novamente a este comando, a esta obra, digo, se voltar a usar valores, se visualizar novamente a flecha, pronto, este valor que nós estamos aqui a ver, o valor de flecha já é efetivamente a longo prazo. Ou seja, ter que dividir o vão entre dois pontos por 400 e verificar manualmente não será necessário, porque, reparem, o programa está-vos a dar o valor da flecha, ou seja, é a longo prazo,
e a relação L sobre, neste caso, 1409, ou seja, não fica abaixo do L sobre 400, não fica abaixo de 400. Nesta situação, nesta verificação expedita que eu estou a fazer aqui, esta laje passa. Okay? Cumpre 1,5 e cumpre o L sobre 400. Nova questão. É possível introduzir pilares inclinados? Não. De momento não. De momento não. Outra questão, como se deve modelar a laje do piso térreo num nível acima das fundações, mas estando apoiada sobre o terreno? É assim, sendo um piso térreo só, em princípio ele não vai ter influência na própria estrutura, logo não é um elemento estrutural. Isso aí normalmente é entregue com um pormenor construtivo da fundação. Nós não podemos estar a considerar uma laje de fundação que tem assentamentos diferenciais, não é? Enfim, funciona quase como sob um colchão com molas, com o valor de módulo de vínculo, e depois por baixo temos sapatas de fundações diretas, sem deslocamentos, sem assentamentos diferenciais. Não faria sentido. O caso do pavimento de terra normalmente é um pormenor construtivo. A introdução das lajes aligeradas é possível em planos inclinados e como são contabilizados os esforços das lajes sobre as vigas? A introdução das lajes aligeradas é possível em planos inclinados, efetivamente. Agora, ter a questão que o programa não vai fazer a decomposição da carga. Para todos os efeitos, a laje é como se estivesse horizontal no plano. Okay? Ou seja, no caso, isso acabará por ser importante apenas numa situação em que tenham uma cobertura inclinada e não tenham lajes do desvão. Ou seja, só terem cobertura inclinada e não terem lajes do desvão. Pronto. Aí é preciso ter um pouco mais de atenção, porque a tendência é para a estrutura abrir para fora. Mas o programa não vai considerar essa situação. Claro que não é muito comum, aliás, 90% das vezes ou mais, nós temos sempre uma laje do sótão que nos trava a ação nesse sentido, ok? Então aí o cálculo é perfeitamente seguro. Outra questão. No caso de uma escada que arranca ao nível da fundação, como se faz um maciço de fundação para arranque? Neste caso, equaciono fazer um maciço com um arranque de pilar. Ou seja, para além da introdução de pilares, nós podemos colocar arranques. Ou seja, por exemplo, se nós formos aqui para a fundação, for para a entrada de pilares, temos aqui o arranque de uma escada, por exemplo, medindo este comprimento, não é? Ou até podia ser aqui, por exemplo, seja como for, para além da introdução de pilares, podem fazer um novo arranque. E com o novo arranque, dizem qual é que é a dimensão do pilar, seja em X, seja em Y, e colocam o arranque, pronto, eu vou colocar assim um bocadinho à toa, no sítio onde estiver a sapata. Claro que seria um bocadinho mais largo, obviamente. E a partir daí podem então depois calcular uma fundação para este arranque. Pronto, tínhamos aqui outra questão. Pode editar a armadura de uma viga de acordo com essa 2 neste exemplo. Infelizmente não vou ter tempo, porque precisávamos de calcular novamente a obra. Outra questão. De qualquer forma, tudo o que eu não conseguir responder, nós vamos tentar responder por e-mail. Todas as questões que não conseguirem. Eu vou responder então à última questão. Estamos a chegar ao fim do tempo. Então, o peso superficial que se coloca é o peso próprio da laje que o fabricante fornece, sim. É o peso próprio que vos dá da resultante da laje de fabricante, sim. E pronto, posso responder esta última. No caso das lajes fusiformes, como podemos colocar os maciços todos com a mesma dimensão? Bom, aqui tudo depende de como é que está introduzida a laje. Torna-se, por vezes, um pouco não tão direto. Mas, por exemplo, se eu voltar aqui à laje, reparem que nós temos duas situações. A própria laje tinha que caber exatamente certo nas dimensões que nós temos de contorno. Porque o caixotão tem uma medida correta. O programa, ao fazer a zona maciça, vai fazer a zona maciça pelas nervuras. A não ser que eu tenha dado ordem que o caixotão se pode dividir a meio, mas apenas a meio. Ou seja, se a laje não bater certo, exatamente certo,
enfim, o nosso elemento que circunda, seja os muros ou seja as vigas, será um bocadinho difícil nós termos os maciços sempre exatamente iguais uns para os outros. Pronto. Sendo assim, eu dou por terminada esta webinar. Agradeço que tenham assistido e espero que tenham gostado. Boa tarde.